Jonas, capítulo de número 2, a palavra do Senhor diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para a oração, pedindo graça para ouvir o sermão. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, Deus da aliança, estamos aqui, ó Deus, teu povo, na tua presença, em culto público. Queremos pedir, ó Deus, iluminação, nos dá ouvidos para ouvir a voz de Cristo, olhos para olhar para Cristo por meio da pregação, nos dá a contemplar, ó Deus, o teu Filho Jesus por meio da palavra, e assim pedimos, venha o teu reino sobre nós, ó Deus, opera nos corações, pela palavra, pelo teu Espírito, seja exaltado o teu nome através da pregação da tua palavra, e assim fortalece a tua causa na terra, instrui o teu povo, guia o teu povo. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nos evangelhos, nós encontramos 3 parábolas em sequência que nos mostram como somos tendenciosos a entender a Escritura, interpretar a Escritura como se o homem fosse o fator central da história. E essa é uma maneira humanista de ler a Bíblia, achar que o homem é o centro. Por exemplo, temos a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo, e muitos superenfatizam o arrependimento do filho pródigo, enquanto a ideia da parábola é manifestar a compaixão, o amor do pai pelo filho que estava antes perdido e foi achado. E nós, irmãos, precisamos olhar para esse texto de Jonas, para a profecia de Jonas, com os olhos no personagem principal do texto, que é o Senhor. Esse texto fala da graça de Deus em preparar de antemão uma preservação. Jonas foi jogado por ordem dele mesmo
para aqueles marinheiros no mar. E então Deus preparou um grande peixe que o tragou. E embora esse peixe represente também uma sepultura para Jonas, mas também um meio de preservação. E Deus sustentou a fé de Jonas nessa situação tão adversa, teve compaixão de Jonas e com o arrependimento de Jonas como um crente, que é arrependimento sincero e verdadeiro, Deus livrou Jonas, ouviu a sua oração. Irmãos, Jonas estava consciente, Jonas é crente. Ele disse aos marinheiros que aquela tempestade era a ira de Deus contra os seus pecados. Deus enviou aquela tormenta. E então ele, pela vontade de Deus, foi arremessado ao mar. E Deus enviou o grande peixe. E tudo isso Jonas sabe, é um sinal do desprazer de Deus. Mas Jonas, como sabemos, é crente, está numa condição miserável, mas não está no inferno literalmente, porque é crente, está nessa terra, mesmo nas profundezas do mar, mesmo dentro do grande peixe. O homem, na pior condição em que se encontre nessa terra, ele ainda experimenta graça. A pessoa enferma, doente, o que é circunstância que a pessoa esteja passando nesse mundo. Desse lado de cá, ainda há graça, oportunidade de livramento, de arrependimento. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa experiência, irmãos, de Jonas no ventre do peixe, no ventre da terra, é uma ilustração. E Jonas fala da sepultura, né? Me fizeste subir da sepultura. É um homem morto. Ele foi como que enterrado, sepultado vivo. Imagina a pessoa ser enterrada viva. É Jonas. Essa experiência de Jonas, que muita gente só perde assim, olhar essa história do peixe, né? É curioso, interessante. Mas não é, irmãos, é o que Jonas descreve aqui na oração. Jonas tem como que uma experiência de ser enterrado vivo, morto ali, sepultado, né, como se estivesse morto. E então essa experiência ilustra as realidades da morte e do inferno. O homem foi como que sepultado vivo, e sentiu como que se estivesse banido da presença de Deus. E aqui nós vemos a grandeza do alcance da graça de Deus, como Deus ouviu um pecador nessa situação. Como Deus pôde ouvir esse rebelde profeta, desobediente. E Deus então torna essa cena um espetáculo vivo da grande compaixão de Deus. Quão grande é a misericórdia de Deus para com seus filhos, mesmo rebeldes, pecadores. Quão grande, irmãos, é a misericórdia de Deus para com os seus eleitos, para os que invocam o nome do Senhor em verdade. Em momentos de aflição, Jonas orou lá do fundo, do abismo. No domingo passado, em Jonas 1, vimos o profeta fugindo da vocação de Deus, dormindo, entorpecido no porão, enquanto a tempestade de Deus veio sobre o barco. Jonas confessou a sua culpa e foi lançado ao mar por causa daquele juízo. E Deus, como falamos, preparou o peixe. Deus preservou. E Jonas, irmãos, é feito dessa maneira um tipo de Cristo. Ele foi jogado e, lembra, o mar se acalmou. A ira de Deus foi aplacada. Como Cristo foi lançado na morte, sofreu o inferno no nosso lugar, para que a ira de Deus não esteja sobre nós, um substituto teve que morrer. E Jonas é um tipo de Cristo, em ser lançado ao mar, como vimos, para que a ira de Deus fosse aplacada, como que sacrificado.
E hoje em Jonas 2 nós continuamos de onde paramos, no ventre do peixe. Ele está dentro do peixe. Ele está então no abismo do pecado, da morte. Deus vai buscar o pecador lá no mais profundo do abismo. Deus sustentou a fé desse homem dentro do peixe, no abismo, e ouviu a sua oração, o seu clamor. Nós vimos então esse juízo de Deus, rebelião de Jonas, e hoje nós vemos de onde Deus vai tirar Jonas. Porque a salvação, irmãos, ela é do Senhor. Ela pertence ao Senhor. E ele busca o pecador do mais profundo abismo. E o foco não é o homem, mas o Senhor. Eu irei caminhar por esse texto a partir do tema: a salvação do Senhor é desde o mais profundo abismo. A salvação do Senhor é desde o mais profundo abismo. Em primeiro lugar, irmãos, veremos a profundidade que o pecado conduz do verso 1 ao verso 6. Jonas está orando, ele descreve a sua angústia, também fisicamente, ele está dentro do peixe, algas se enroscam ali na sua cabeça, ele é como que banido de diante do Senhor, e há um sofrimento físico e um sofrimento espiritual. E veja que Deus não retira o sofrimento enquanto não há arrependimento. Pecado e inferno são elos de uma corrente, só podem ser quebrados pelo arrependimento. É o pecado que atrai a ira de Deus, o desprazer de Deus. É isso que vimos no texto, em Jonas 1. É o que estamos vendo agora. É o pecado, irmãos, que atrai a ira sobre o homem, sobre o pecador. Após encerrar uma lista de pecados no Novo Testamento, Paulo, em Colossenses, ele diz o seguinte: é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É o pecado que traz a ira de Deus, o seu juízo, e o pecado sempre precisará de satisfação. Sempre o pecado estará debaixo do juízo de Deus. E, no nosso caso, esse juízo foi contra Cristo. O Cordeiro foi morto em nosso lugar. No cristão, o escrito de dívida foi pago por Cristo. E Jonas, sabemos pelo texto, é crente, por toda a profecia, pela palavra de Deus em geral, mas é um crente que está numa condição miserável. E o que nós vemos aqui, irmãos, é que mesmo no crente que tem o seu escrito de dívida pago, mesmo no crente, o crente ainda é alvo da vara da disciplina. Mesmo que Deus não vai punir o pecado 2 vezes, já puniu em Cristo, Deus não pode nos lançar no inferno, senão o pecado estaria sendo punido 2 vezes e Deus não é injusto. Deus tem seus filhos, Cristo já morreu pelos seus filhos, mas existe a vara da disciplina. E Deus usa a vara da disciplina. E esse é o caso de Jonas, irmãos. É crente, rebelde, desobediente, e sofre então a disciplina do Senhor. E nós vemos o quão longe um crente desobediente pode ir, quão fundo do poço. Ah, é crente, é eleito, vai para o céu, mas salvo como que pelo fogo. Vai para o céu, mas quantas aflições tem que passar aqui? O mundo já está cheio de aflição. O mundo. Vai viver em desobediência, em rebelião. Deus é pai, Deus disciplina. Se não disciplina é porque é bastardo. E aí é pior ainda a condição. Desse modo, irmãos, nós vemos que Jonas é disciplinado gravemente, mas Deus é misericordioso também, mas disciplina. E nós vemos então como o pecado é terrível, mesmo no crente, tem um potencial para tão grande estrago. Se não fosse a eleição, a graça de Deus, estaria perdido. Então o cenário aqui, irmãos, desse primeiro ponto é a barriga do peixe. Jonas foi tragado, engolido por um grande peixe. No verso 2 nós temos aí a angústia, a aflição, o tormento do profeta.
A oração está aí porque Deus respondeu, atendeu. Então, Deus já ouviu, ele ora, e nós vemos aí que ele clamou, e ele já ora de uma perspectiva, Deus já lhe ouviu na fé, na certeza de que Deus lhe ouviu e de fato ouviu. E nós vemos, irmãos, essa cena e sabemos, Deus é soberano, foi Deus que colocou Jonas ali, dentro do peixe. Jonas foi lançado ao mar por sua própria orientação, aos marinheiros desesperados. Mas ele sabe, eu estou aqui porque eu pequei. Deus está me punindo, me buscou e está me punindo. E Jonas disse com convicção aos homens, né, me lancem no mar. E ele diz aqui também com convicção, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Deus fez isso. Deus disciplinou. Deus está tratando com ele, com Jonas. É uma ação de Deus. Houve uma responsabilidade humana. Jonas pecou, mas Deus está soberanamente administrando essa situação. E Jonas sabe que ele está nessa condição por causa do pecado. Ele sabe disso. Deus o colocou por causa da sua rebelião. E isso, irmãos, é muito grave, o pecado no crente, embora Cristo morreu pelos nossos pecados, estão pagos, não pereceremos eternamente, mas o pecado do crente, ele não é menos terrível, porque é um pecado contra a luz. Deus falou, Jonas, vai a Nínive, ele foi para o contrário. Ou seja, é um pecado, a pessoa sabe o que é que Deus quer, Deus fala com a pessoa pela sua palavra, e ela vai para o outro lado. E, de fato, Jonas está plenamente consciente do seu pecado, da sua rebelião. E nós vemos aqui que ele, como crente que é, não tem como, ele sabe, ele é sincero. Eu estou sofrendo, estou passando por isso, eu sei que eu pequei. E assim é a mente iluminada, sabe. O crente, a mente iluminada por Deus, pelo Espírito Santo, sabe. Considera que há aflições que não é culpa do pecador. Satanás está aí no mundo, o mundo é mau, há pecado no mundo, mas há aflições que são consequência dos nossos próprios pecados. Então aqui está um homem que pode ser considerado, meus irmãos, um morto-vivo aí pela descrição, angustiado. Verso 3, no mais profundo coração dos mares. Verso 4, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Morto não congrega, né? Morto não congrega. Então, Jonas está longe, banido da presença de Deus, é um tipo da morte. No caso do ímpio, o inferno é um banimento da presença de Deus. Não vai ter acesso a Deus. Zero de graça no inferno. Então nós vemos a condição de um morto-vivo, de um homem enterrado, está vivo aqui, não está no estado intermediário, não está do lado de lá, está aqui, mas praticamente, né, morto, cheio de misérias, no mais elevado grau, angústias, tribulações, no verso 3, pela força das águas. Essa é uma descrição muito comum, irmãos, na Escritura. O rei Davi também descreve suas aflições. Sabemos que Davi nunca foi jogado ao mar, como Jonas, mas Davi, ele diz, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Salmo 42, 7. E Jonas então experimenta esse sofrimento, outro sofrimento, ser lançado de diante de Deus, perder o privilégio de ir à casa de Deus, cultuar, comparecer à congregação. Morto, não vai poder, não tem acesso, já está em outra esfera. Então é como se Jonas, como se ele tivesse caído vivo no abismo do esquecimento, com água por todos os lados, algas enroladas na cabeça. Perdeu completamente a esperança de qualquer livramento. Verso 6. Desci até aos fundamentos dos montes,
Desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim, para sempre acabou para mim. E aí, claro, pela fé e em oração, e Deus vai atender. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Ou seja, Jonas experimentou uma condição de abandono e de desespero completos. Se não fosse a graça de Deus, lhe buscar no abismo estava perdido. Então essa é uma experiência muito próxima do inferno. É uma experiência que ilustra o estado final dos ímpios. Sem a presença de Deus, tormento no corpo e na alma, todo tipo de mazela, de maldição, uma condição terrível que a Bíblia descreve em várias partes. Fogo, ranger de dentes, verme que nunca morre. Mas em todas as aflições e juízos que se abatem sobre alguém que está aqui ainda nessa terra, nesse mundo, há ainda alguma graça. Nesse lado de cá, antes de ir para lá, para o estado intermediário, há ainda, eu não sei o sofrimento que você já passou, ou está passando, ou virá a passar, mas há sempre graça da parte de Deus, bondade. É o caso de Jonas. Deus preservou, sustentou o seu servo. Deus lhe sustentou principalmente a fé em meio à incredulidade. E nós vemos, irmãos, que somente no juízo final, e para aqueles que morrem sem Cristo e que estarão no juízo final no inferno, apenas ali haverá ira sem mistura. Então não desespere. Em meio às maiores aflições que você pode passar, abra os seus olhos, olhe para Cristo e veja a bondade de Deus, a graça, a misericórdia. E principalmente uma das graças, você pode orar. Mesmo uma pessoa doente de cama, ou ficou idosa, às vezes não pode vir mais à congregação por causa da idade, pode orar. É alvo das misericórdias de Deus. Isso é, irmãos, maravilhoso. Nós temos que olhar para a Escritura, para Cristo, pela fé, ter esperança, buscar graça da parte do Senhor, ser gratos por essa bondade. E podemos orar, e não somente isso, Deus ouve as orações. Jonas, então, pode dizer: contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Veja o poder de Deus operado, de tirar o homem lá do profundo, do abismo, dentro de um peixe morto, um homem enterrado vivo. Deus deu ordem ao peixe, para que ele vomitasse Jonas na terra. Uma operação do poder de Deus. Esse homem não morrer, não perder a vida. Deus é onipotente, irmãos, em sua salvação. É Ele que opera com poder para redimir o seu povo. É o que temos visto no livro de Êxodo, no relato da salvação de Israel. Foi a mão de Deus, é a mão de Deus que opera. E aqui também, em Jonas 2, nós temos uma surpreendente manifestação desse poder. Poder que, através dele aqui, desse milagre, nós devemos olhar para uma operação de poder muito maior. A ressurreição de Cristo e a regeneração de um pecador, que é trazer um morto de volta à vida, é vivificar uma alma perdida. Há uma operação de poder na redenção. Deus opera com o seu poder. Paulo fala disso quando ele escreve nas suas cartas. Quando ele escreve, por exemplo, aos Efésios, capítulo 1, verso 18 a 20, ele fala da iluminação dos olhos do entendimento, para que eles soubessem qual era a esperança da vocação, as riquezas da glória da herança que eles têm nos santos. Aí veja o que Paulo diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Ressuscitar um morto como Cristo ressuscitou,
foi uma operação do poder de Deus, assim como regenerar um pecador perdido. Então, a salvação ela é de Deus. Há um poder que Deus manifestou em Cristo, Paulo diz, ressuscitando dentre os mortos. Aqui Jonas foi isso, ele foi como que ressuscitado, levantado da sepultura. No verso 6, fizeste subir da sepultura a minha vida. É isso que Deus faz com o pecador perdido, miserável, caído em Adão. Pelo Evangelho, pela obra de Cristo na cruz, pelo sangue derramado na cruz, Deus envia a palavra, o Espírito regenera, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Antes disso, convence esse pecador do pecado, da justiça e do juízo, o humilha, o leva aos pés da cruz de Cristo e o salva, o resgata do mais profundo abismo. Vemos também, irmãos, em segundo lugar, o abismo de onde Deus ouve nossas orações, do verso 1 e 2, verso 6, segunda parte, até o verso 7. Na primeira parte, Jonas ora aí, na minha angústia clamei ao Senhor. No verso 1, diz que ele orou, no verso 2 diz aí o começo da oração, que ele gritou e Deus ouviu. Ou seja, Deus, no lugar mais exaltado do universo, ouviu esse homem no lugar mais baixo e não desprezou. Homem que estava ali por causa do seu próprio pecado. Na situação mais terrível em que Jonas estava, por conta de si mesmo, Deus o livrou. Veja a graça. Jonas que se colocou ali. Deus podia dizer, então, não é o que tu quer, então entregá-lo a ele mesmo. Mas não, Deus ouviu. Vemos que a esperança se fortaleceu no momento em que Jonas se lembrou de Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele lembrou de Deus, orou. Ele diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então veja, perceba que todos aqueles que são verdadeiramente chamados pela graça serão preservados. Não se podem colocar fora do alcance da misericórdia de Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada separa, irmãos, o eleito do amor de Cristo. A própria incredulidade de Jonas, rebelião, pecado, embora, como disse, sofreu bastante. Mas nada pode separar. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É Jonas aqui, como que morto, sepultado, mas vive. E viveu. E viverá eternamente, na glória, no estado eterno, com Cristo. Também, irmãos, sabemos que na volta de Cristo, o mar, o Hades, pela ordem do Senhor, vai entregar os seus mortos. Do jeito que o peixe, Deus deu a ordem. Cospe aí Jonas na praia, vomitou, né, a linguagem aqui da nossa tradução. O inferno ali, o Hades, no caso, o estado intermediário, os que estão também no seio de Abraão, os espíritos que já estão nesse estado intermediário vão ressuscitar. Cristo é a ressurreição e a vida. E no caso dos crentes, vão ressuscitar para a verdadeira vida, né? Viverão, têm vida eterna. E tudo isso, irmãos, nos dá esperança. Tudo isso que temos aqui é muito maravilhoso, porque independente da crise espiritual, angústia espiritual, ou crise com relação a alguma circunstância terrena que você se encontre, alguém que está ouvindo essa pregação se encontre, nós, irmãos, podemos orar, temos na oração, aqui, vemos aqui em Jonas isso, temos na oração um meio de graça. Mesmo dentro do ventre do peixe, Jonas orou. E por que não oramos?
Por que não orar? Às vezes a pessoa está passando alguma luta, dificuldade, a última coisa que faz é orar, até pede oração, né, para outro, mas não ora. Veja, irmãos, a importância disso, e que não há desculpa, não tem abismo, não tem aflição, momentos de convicção de pecado que alguém possa passar, ou lutas, aflições, angústias, que a pessoa tem alguma desculpa para não orar. Então Jonas está sofrendo porque fugiu de Cristo, buscou se esconder de Cristo. Mas mesmo esse rebelde, fugitivo, fujão de Cristo, ao se arrepender, orou, Deus lhe atendeu. Há um lugar em que as orações não vão ser mais atendidas. Não tem mais culto para ouvir a pregação, Cristo, que é o meio de graça, que Deus opera pela pregação. Tem um lugar que não vai ter mais, que a pessoa não vai poder mais orar. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, há esperança para o pecador. E Deus ouve por causa de Cristo. Ele ora e veja que ele diz que orou e que do santo templo Deus o respondeu. O templo é o lugar de sacrifício. Então Deus ouve por causa de Cristo. Os sacrifícios apontavam para Cristo. Então Deus ouve, nos ouve. Temos um mediador. E o Senhor tem todo o poder para responder à oração e livrar. Deus prepara meios inusitados, né? O peixe. Na verdade, o peixe era um sinal do desprazer, mas foi também um meio de preservação para Jonas. Irmãos, em terceiro lugar, verso 8 a 10, a salvação pertence ao Senhor. Verso 8. A conclusão da oração, Jonas diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E Deus deu ordem ao peixe que vomitou Jonas na terra. Deus opera, irmãos, de uma maneira que quando o homem, por sua graça, usa os meios que Deus apontou, Deus, por sua graça e vontade, opera o livramento. E a glória é do Senhor. A salvação é do Senhor. É uma obra só de Deus. Só o poder de Deus podia livrar Jonas. Meu irmão, o que é que Jonas podia fazer por ele mesmo? Que salvação é essa que é pregado aí que o homem faz alguma coisa para ser salvo? Não é bíblica, certamente não é. Porque Jonas ora, Jonas se arrepende, Jonas crê. Ele pede a Deus para fazer o que ele não pode fazer. Ele reconhece que tudo é de Deus. Até ele ser mantido em fé naquela condição. Foi obra da graça. É mais um exemplo, irmãos, do que falamos pela manhã, de monergismo. Do grego monos, um só, ergon, obra, ou seja, a obra de um só. É Deus que age sozinho na salvação. O homem morto em seus pecados não contribui com nada. Assim entendemos a Escritura, a verdade conforme está na Escritura, e nem há fé inicial ou obras. Até a fé é um dom soberano de Deus, como Efésios 2, 8 a 9 diz, e nós rejeitamos o sinergismo, que significa junto, o sim, mais ergon, obra, que diz que Deus e o homem cooperam com a salvação. A graça capacita, mas o homem é que decide e age, se esforça, e aí Deus coopera com o homem. Nós vemos aqui, irmãos, que tudo é de Deus aqui. Deus preservou Jonas com o peixe. Jonas clamou, mas Deus já tinha preparado o peixe. Então nós vemos que não há uma ação de Jonas para se salvar. Ele está morto, enterrado.
sepultado, cheio de algas ao redor, no lugar onde os ferrolhos ali, os ferrolhos eternos da terra estavam sobre ele. E a graça o buscou no profundo abismo. Quando a sua alma desfalecia, Deus o ouviu do seu santo templo. Deus ouviu a oração. Deus sustentou a fé desse homem. Então, nós cremos, e o texto é muito claro, a salvação pertence ao Senhor. Então, se há uma cooperação de Jonas aí, Jonas cooperou com a sua incredulidade para estar naquela posição, de estar então como que sendo disciplinado por Deus. Então, toda a glória da salvação pertence a Deus. É por isso, irmãos, que nós temos ousadia, confiança de ir a Cristo. Porque não depende de nós. Não importa quão pecador você seja, Cristo veio para pecadores. A salvação é dele, é pela graça. E Deus não vai dividir sua glória com ninguém. Especialmente no que diz respeito à salvação da alma. Sinergismo, então, essa ideia de que o homem contribui, isso atenta contra a glória de Deus. Tira de Deus a glória, que é só dele na salvação. Agora, o que é que Deus, então, o que cabe ao homem e o que se espera da parte do homem como resposta a essa salvação? Gratidão, culto, reconhecimento, que é o que Jonas diz no verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Toda a glória a Deus. Gratidão, culto, reconhecimento. E tudo isso aqui, irmãos, sabemos, não está aqui por acaso, para ser uma história interessante de um homem que foi engolido por um peixe. Tudo isso aqui tem como propósito apontar para Cristo. No Novo Testamento, alguns dos fariseus, mestres da lei, disseram a Cristo: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Meus irmãos, isso é muito solene. Cristo diz que os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque os ninivitas se arrependeram. Mas que grande sinal é esse, que sinal de Jonas, que o Senhor Jesus diz? O grande sinal, irmãos, é a morte e ressurreição de Cristo. Os ninivitas creram na pregação de um profeta pecador, rebelde, Jonas, que de modo como um tipo de Cristo morreu e ressuscitou nessa experiência do ventre do peixe. Mas os judeus não creram no profeta Jesus, o Filho do Homem, que morreu de verdade. Foi sepultado, morreu em nosso lugar, sofreu o inferno na cruz, sendo abandonado por Deus, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi escarnecido, humilhado, abandonado, sofreu de fato, de modo concentrado, todas as angústias do inferno, do nosso inferno, no nosso lugar, tudo lançado sobre ele, naquelas horas da cruz. Cristo é o Jonas maior, ou é maior do que Jonas? E quão grande pecado é os que não creem em Cristo, o profeta. Isso é um pecado terrível. Negar a Cristo, não crer em Cristo, irmãos. No dia do juízo, os ninivitas vão se levantar
E não precisa de mais nenhum milagre, não, a mais. Já tem o milagre, o sinal do profeta Jonas, que não é só o peixe lá, não é a cruz do Calvário, a morte de Cristo. Diante da cruz de Cristo, meus irmãos do Evangelho, não há necessidade de sinal extra. O grande milagre já foi feito. Se o pecador não crê no Evangelho e na obra de Cristo na cruz, não tem quantidade de milagre. Foram pedir milagre para Jesus. Jesus não vai ser dado milagre nenhum para uma geração incrédula adúltera. Está aqui o sinal que já está. O profeta Jonas ele não estava falando retroativamente, não. Ele estava falando, apontando para frente, para a sua morte. A pregação do Evangelho e o sinal de Jonas, a morte de Cristo em nosso lugar, é suficiente para salvar pecadores. Irmãos, diante disso ainda aplicações para as nossas vidas. A salvação, irmãos, é do Senhor, todo culto, toda glória tem que ser dada a Ele. E como nas parábolas que falamos do filho pródigo, da ovelha, da moeda, não olhe apenas para o homem Jonas, não vá à Bíblia com uma visão humanista, olhe para Cristo, olhe para a cruz do Senhor, olhe para o poder de Deus na salvação. O Senhor salva do abismo. A Bíblia toda anuncia uma salvação que é só de Deus. Jonas grita, a salvação pertence ao Senhor. Monergística, soberana, cristocêntrica, a salvação é de Deus. Então, vemos isso. Jesus é o que é maior que Jonas. Jesus sofreu o inferno na cruz por nós. E Jesus ordena pela pregação: se arrependa, creia. Então, diante de uma salvação que é de Deus, cabe ao pecador crer, se humilhar, orar, ir a Cristo. Não importa a condição desse pecador, o seu estado, fuja para Cristo. Não fuja de Cristo como Jonas, que Deus mandou ele para um lado, ele fugiu para o outro. Não há desculpas para não ir a Cristo. Não há desculpas. Mas eu sou muito pecador, ou então você não sabe como é que é a minha vida. Não tem desculpas, meu irmão, meus irmãos. Tudo é dele, a salvação é dele. O arrependimento é dele, a fé é dele. Então o pecador precisa ir a ele. E como resposta, viva de modo grato, humilde, porque você não contribuiu nada com a sua salvação. Abandone qualquer tipo de pensamento sinergista, de cooperação, de que você fez alguma coisa. Tire isso da sua mente. Rejeite, porque não é bíblico, não é a verdade conforme é em Cristo. Não é assim que Jesus ensina. Não é isso que Cristo está falando na Bíblia toda, não tem salvação que exista poder humano operando nada na salvação. Adore a Deus, renuncie essa doutrina de que o homem coopera com a salvação. O que você faz é responder com gratidão, com culto, com louvor. Abrace esse evangelho, pregue esse evangelho. Pregue este que é maior do que Jonas e também não busque mais sinais extras. Deus é poderoso, Ele pode operar, nós cremos. Mas nós já temos o grande sinal de Jonas. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Então agora nós temos que ir para Nínive pregar, anunciar. E pronto, e eles têm que crer no evangelho. Se não crer, lá no juízo os ninivitas vão se levantar contra eles e a condenação vai ser terrível. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor Deus,
Deus Todo-Poderoso, Salvador, Senhor, único Deus, Deus vivo, verdadeiro, Santos, Redentor nosso, estamos aqui, ó Deus, por Tua graça, fomos salvos pela Tua graça. O Senhor nos chamou, ó Deus, para essa redenção em que tudo é do Senhor, o Teu poder, a salvação é do Senhor, já nos humilhou, nos quebrantou, nos levou aos pés da cruz, nos deu arrependimento e fé. Nos ajuda, ó Deus, ó nosso Deus e Pai, a vivermos em gratidão, em obediência, em louvor, em culto, pregando esse verdadeiro evangelho. E pedimos, ó Deus, por essa geração que está ao nosso redor, incrédula. Mas sabemos, ó Deus, que há esperança para os pecadores, não importa a condição que estejam, mas sabemos que é por meio do Evangelho que o Senhor possa quebrantá-los, ó Deus, salvar os perdidos. Pedimos por parentes nossos que ainda não são crentes. E pedimos também, ó Deus, fortalece a Tua igreja, nos dá maturidade em sermos santos, apesar de sabermos que não há mais condenação para quem está em Cristo, não nos permita viver de modo negligente e ser alvos da Tua disciplina, mas nos dá a andar de modo santo, ó Deus. Assim, abençoa essa semana, nos guarda, protege, abençoa cada um na sua família, no seu trabalho, abençoa os filhos, os pais, abençoa a igreja, ó Deus, o Teu povo, tanto as autoridades constituídas quanto os liderados. Pedimos, ó Deus, abençoa o Teu reino em toda a terra e manifesta o Teu poder salvador nos nossos dias. Resgata, ó Deus, com poder pecadores, regenera poderosamente os Teus eleitos, usa os Teus instrumentos, Teus ministros, e que toda glória seja do Senhor, não nossa, porque não é mesmo. Que o Senhor manifeste o Teu poder em nossa fraqueza. É no nome de Jesus que oramos. Amém.